Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui semanalmente, às segundas-feiras, às 21 horas, pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois nós também colocamos esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, também Ângela Esteve 17. Se você não é inscrito, aproveite para se inscrever e receber também as notificações, ativando o sininho. Toda vez que a gente publicar um evangelho, aí você pode acessar tanto aqui pelo Instagram, também no YouTube. Então, toda semana nós procuramos trazer um tema aqui para nós podermos refletir a vida à luz dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. São temas que nos são inspirados, outras vezes escolhidos e algumas vezes também sugeridos por vocês. Aqui é um canal onde a gente pode ficar à vontade nesse nosso momento. Vocês podem participar aqui com suas ideias, com suas perguntas, sempre são muito bem-vindos. O Evangelho, como a gente sempre diz, é uma cartilha, é um modelo de conduta, uma forma segura de nos conduzirmos o nosso comportamento na vida. E é claro que isso é universal, não importa, nós aqui não falamos dessa ou daquela religião. Então, o Evangelho serve para todos, porque é uma forma de bem viver, é uma forma da gente conseguir acertar mais e errar menos na nossa vida, na nossa conduta e na nossa postura interna também, diante das ocorrências, das nossas experiências. Estamos aqui na Terra encarnados para experienciar a vida, para aprender. Então, nada como um guia seguro, como é o Evangelho, que nos conduz realmente ao caminho que vai nos aproximando cada vez mais do nosso Pai Criador. Então vamos começar o Evangelho agradecendo a Jesus, o nosso Mestre, e pedindo a Ele que esteja mais uma vez no meio de nós. Que assim seja. Hoje, na realidade, eu não trouxe um trecho do Evangelho. Existe um livro chamado Boa Nova, que é de autoria de Humberto de Campos, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro é uma obra mediúnica, óbvio, e ele tem, digamos assim, detalhes da vida, de algumas passagens do Evangelho de Jesus e da vida de Jesus. O último capítulo desse Evangelho, que é o capítulo 30, fala sobre Maria, sua mãe. E hoje, relendo essa passagem, eu marquei alguns trechos aqui para trazer para vocês um pouco da vivência desta então que se fez mulher aqui na Terra, e veio acompanhando o nosso Mestre nessa missão tão sublime que foi essa encarnação, onde ele, sob a personalidade de Jesus, veio trazer todos os ensinamentos, não só, e ele também não escreveu, não só de uma forma teórica, mas de uma forma vivida, experienciada, mostrando a todos nós o quanto que é possível a gente fazer essas transformações em nós. E ela, como mulher, é um exemplo para todas nós, mulheres, para todas as pessoas de uma forma geral, para homens também, porque envolve nessa história também personalidades masculinas. E a gente vê que o amor é uma coisa muito grande, e às vezes a gente coloca o amor de uma forma tão mesquinha, e o amor é uma coisa tão maior do que a gente possa até imaginar. Então eu vou contar um pouquinho da história, alguns trechos eu vou ler do livro que eu marquei aqui, porque realmente
Humberto de Campos, né, é maravilhoso na sua narrativa, e quem sou eu para tentar mudar isso, né, porque nem tenho esse conhecimento e toda essa capacidade de fazê-lo como ele fez com tanta perfeição. Então, esse capítulo, ele começa nos colocando Maria diante da cruz na hora do Calvário. Então, Maria, ela está olhando para o seu filho crucificado, numa dor imensa, que a gente não pode nem aquilatar quanto de dor, porque quem é mãe sabe muito bem, né, como é que a gente se comporta diante da vida de um filho. E ela começa então, nesse momento em que ela vê o seu filho ali pregado na cruz, ela começa a fazer uma retrospectiva dentro dela. Então ela começa a se lembrar desde quando ela foi visitada pelo então anjo, né, pelo espírito de luz que veio comunicá-la que ela seria a mãe dessa criança que viria com essa missão especial aqui na Terra. Então, ela, desde antes de Jesus nascer, ela teve muitas provas da providência divina. Ela teve muitas provas da interferência das forças espirituais sobre a nossa vida. Então, ela começa a fazer essa retrospectiva. Por quê? Naquele momento, aonde ela visualizava aquele quadro tenebroso, é claro que a sua alma começou a fazer perguntas, né? Mesmo sabendo de toda a interferência divina, a aflição começou a tomar conta do seu coração, com aquelas interrogações, né? Que fizera Jesus para merecer esse martírio todo e essas amargas penas? Ela não vira crescer como uma criança, como um jovem, como um homem de sentimentos imaculados, e sempre sob o calor do seu coração, e agora vê-lo humilhado? Aquele que desde os tenros anos costumava sempre se aproximar das pessoas, independentemente da sua condição. Ela começou a lembrar de quando ele era ainda criança, ainda jovenzinho, como ele muitas vezes procurava consolar as pessoas, os viandantes do caminho, lá na vila, lá na cidade de Nazaré, como ele sempre tinha uma palavra de conforto, de amorosidade, não só com as pessoas, mas com os animais, com a própria terra. Certa feita nos conta aqui na narrativa que ele se aproximou de duas pessoas que eram reconhecidos como ladrões, lá do Vale do Misrep. E ele tratava essas pessoas com solicitude, com amor, e às vezes ela percebia que ele tinha uma excelência muito grande no trato com as pessoas, e às vezes ela até ficava com medo, né? Como uma mãe ficava receosa, né? Mas as pessoas sempre acabavam se curvando diante da sua docilidade, diante da sua amorosidade. Depois desta fase, quantos milagres que Jesus fez, quantas pessoas ele fez andar, quantos cegos, quantos leprosos, quantas pessoas ele ajudou. E aí ela se perguntava, que profundos desígnios de Deus são esses que levam o filho à cruz do martírio? E o seu coração está lá agoniado, né? Mas ao mesmo tempo,
ela recebia uma voz interna que lhe falava ao seu espírito, dizendo que nós não conhecemos as determinações insondáveis e justas de Deus, que precisam ser aceitas para a redenção divina das criaturas. Porque ela havia tido muitas provas a respeito disso. E aí o seu coração acabava se arrebentando em tempestades de lágrimas que ela não conseguia segurar, mas lá no fundo da sua consciência, do seu espírito, ela dizia: faça-se a sua vontade, Senhor, porque assim também ela aprendera com Jesus, que sempre se colocava a serviço da vontade do Pai. Então, veja, é uma renúncia muito grande, né? É um momento em que é um exemplo muito grande daquilo que para nós seria quase que impossível de se realizar dentro de nós num momento desse. E aí ela vai vendo que Jesus já está atingindo já o seu limite, né? E no meio de algumas mulheres que permaneceram lá aos pés da cruz, aparece alguém que lhe toca o ombro. E esse alguém é João, o evangelista, né? Filho de Zebedeu. Aquele que conseguiu ser diferente dos outros apóstolos, né? E estar lá aos pés da cruz, porque os outros todos acabaram se escondendo. E aí ela percebe, né, que quando ela se vira, que ela sente o toque de João e ela diz: meu filho amado. E aí eles se abraçam. E os dois choram mediante aquela situação toda que estava acontecendo. E nesse momento, Jesus faz um leve movimento na cruz e vira o seu olhar para eles. E nesse momento, então, ele fala: mãe, eis aí o teu filho. E depois, com um leve aceno do olhar, ele olha para João e diz: filho, eis aí tua mãe. Colocando essas duas almas juntas para enfrentar aquela situação que era tão difícil. E aí, Humberto de Campos diz o seguinte: Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo o egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor. Não só para o círculo familiar, daqueles que nos são consanguíneos, senão também para todos os necessitados do mundo. E que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra. Sem serem precisos os edifícios exteriores, consagrados a uma solidariedade claudicante. E assim, Jesus passa, ele rompe essas barreiras de que se fazer o bem somente dentro de templos, mas em qualquer lugar. Ele rompe as barreiras dos laços consanguíneos para dizer que toda a humanidade é a nossa família. E como essa lição está esquecida, né? E a gente vê hoje tanta coisa ruim em relação
ao ser humano sendo praticado. Mas chega o momento em que Jesus finalmente expira. Então aí ele é arrancado da cruz e é claro que todos estavam ali sofrendo muito. Mas passado esse momento, o que acontece então com as pessoas que estão ali envolvidas naquele plano? Os discípulos vão sair para pregar a boa nova. Jesus ressuscita, ainda fica um tempo com eles, mas os anos vão passando. Maria retirou-se para Bataneia, uma cidade onde ela tinha parentes próximos, onde ela podia viver e ficar com eles. E é claro que, com o tempo, ela foi percebendo que as lições de Jesus começaram a ser motivo de discussão entre seus próprios seguidores, né? Então, cada um queria manter os ensinamentos ao seu jeito, à sua moda, né? E é claro que, por laços consanguíneos que aprendiam a José, ela permaneceu aí por um tempo. Percebeu também que em Jerusalém digladiavam-se os cristãos e os judeus com veemência. Na Galiléia, os antigos cenáculos simples e amoráveis da natureza estavam tristes e desertos. E assim ficou essa paisagem durante um tempo. E Maria observava que o vinho generoso de Caná, né, das bodas, quando Jesus transformou água em vinho, se transformara no vinagre do martírio. E o tempo ia assinalando no seu coração uma saudade muito profunda, uma saudade muito grande, mas também uma esperança que ela elevava ao céu, né, de que o seu filho e a sua obra teriam o seu êxito. E assim ela passou a sua vida de devoção incessante ao rosário imenso da saudade, as lembranças mais queridas. Relembrava Jesus pequenino. Não foi fácil para ela, foi muito difícil. A gente se coloca ali um minuto na situação dela e sem em nenhum momento reclamar ou maldizer a Deus ou a vida. E aí, passado um tempo, João, que estava em Éfeso, aparece então até Bataneia, vai visitar Maria. E é claro que ele não esqueceu a promessa, né, que tinha sido feita. Como eles não tinham condição financeira, ele não tinha condição de tirar Maria de Bataneia e levar ela para Éfeso. Mas ele conseguiu que uma pessoa, membros de uma família real lá, cederam uma casa em Éfeso. Então João ele vai buscar Maria para mudar para Éfeso, porque Éfeso era a cidade aonde mais as almas que estavam mais propensas aos ensinos de Jesus estavam ali. Então ali tinha um movimento maior. Então Maria se muda com João para Éfeso. E é claro que lá, de repente, essa casinha que era ao sul de Éfeso, era uma habitação simples e pobre, né? Mas dava para avistar o mar de Éfeso de lá. E Maria, claro, aceitou alegremente ir embora com João. E é claro que, assim que se instalaram lá, a notícia correu de que a mãe de Jesus estava morando ali na cidade.
E é claro que ao cabo de algumas semanas, a casa se transformou num ponto de assembleias adoráveis, porque as pessoas queriam estar em contato com a mãe de Jesus, com as recordações que ela tinha e que ela poderia passar para todos, né? Isso fazia com que Jesus ficasse mais perto, de uma certa forma, estando em contato com a mãe dele. E ela falava das suas lembranças, falava com muito amor, enquanto isso, João passava as lições de que Jesus havia deixado. E às vezes as reuniões terminavam tardes da noite. E não foi só isso, né? Decorrido depois alguns meses, começaram as grandes fileiras de necessitados ir até a casa de João e de Maria. E agora Maria recebia essas pessoas, esses necessitados, colocando esperança nos seus corações, e ao passo que João pregava, né, também na cidade as verdades de Deus, enfim. Na realidade, essa choupana, nessa casa, que era uma casa pobre, né, acabou recebendo o nome de Casa Santíssima. Então, os sofredores de toda ordem acorriam para esse lugar. E é claro que um dia apareceu segundo conta aqui Humberto de Campos, um leproso. E esse leproso, depois de aliviado nas suas chagas e recebido pelo coração maternal de Maria, ele pegou nas mãos de Maria e disse: Senhora, sois a mãe de nosso mestre e nossa mãe santíssima. E daí virou a mãe santíssima, que tanto a gente fala hoje, né? Porque ela acabou sendo aquele coração amoroso que recebiam os sofredores em nome de Jesus. E assim os anos foram passando, né? Maria ia fazendo os atendimentos, né, das pessoas que chegavam até ela. Então, alguns chegavam aflitos, perguntando como poderiam vencer as dificuldades, se sentindo abandonado, e aí Maria dava aquele olhar amoroso da sua bondade, conversava, dava o seu apoio e repetia aquela frase, né, que depois Chico Xavier veio nos dizer de sempre receber essa mensagem, né? Isso passa, meu filho, isso também passa. Ela dizia carinhosamente a cada sofredor que cruzava ali a cidade e cruzava ali o seu caminho, pedindo que tivessem paciência, né? Que soubessem aceitar as provações, né? Porque Deus estava no controle, Deus estava olhando por cada um. Então, muitos dos desesperados desanuviavam os seus pensamentos e acabavam saindo de lá, melhor dizendo, mais confortados. E assim, a igreja de Éfeso, quando foi fundada, exigia de João maiores cuidados, e ele passava muito tempo lá e quase sempre Maria ficava só na casa e atendendo aqueles que precisavam. Então, assim, geralmente quando ela atendia, né, naquele lugar existiam flores e tinha muito perfume, e quando a alma ficava elevada, parecia que aqueles perfumes mais eram ativados ainda, né? E Maria foi vivendo essa vida, foi ficando mais velha, já o corpo não atendia mais, né, aquela vitalidade costumeira. E foi nessa época que ela começou a receber as notícias
das dolorosas perseguições que começam então, que começam a ser feitas aos cristãos, aqueles seus companheiros, aos discípulos de Jesus, por causa das ideias. Alguns cristãos são banidos de Roma, e aí eles vêm para Éfeso e trazem essas informações. Alguns eram presos, outros escravizados, outros que se diziam cristãos tinham seus lares destruídos e outros eram presos. Falava-se inclusive das festas públicas em que os corpos eram dados como alimento às feras insaciáveis, aos espetáculos, né, no círculo. Então, no meio dessa paisagem toda e desses acontecimentos todos, num crepúsculo estrelado, como diz Humberto de Campos, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. E um dia, elevada em suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. E aí esse pedinte chega e diz: minha mãe, como tantos os outros que recorriam ao seu carinho e também a chamavam de mãe. Venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. E aqui eu vou ler, porque senão a minha tradução aqui não vai ficar muito boa, e eu vou dizer para vocês, vou ler aqui o diálogo que acontece entre Maria e esse pedinte que aparece. Maria, claro, maternalmente o convidou a entrar. Ficou impressionada com aquela voz que lhe inspirava uma simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão dulçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa? Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. E aí, nesse instante, ela fitou as mãos desse peregrino, que eram lhe oferecidas com um gesto de ternura, e tomada de comoção, ela viu nelas duas chagas, como a de seu filho. E instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino amigo, divisou também ali as úlceras causadas pelo cravo do suplício. E é claro que ela compreendeu que se tratava de seu filho. E então ela exclama: meu filho, as úlceras que te fizeram. E é claro que aí ela se joga, né, diante dessas feridas, querendo abraçar, né, o filho amado, mas é visitada com tanta lágrima que ela não consegue nem acreditar naquilo que está acontecendo ali. E aí ela percebe também a chaga lateral, né, da espada que tinha sido cruzada em Jesus,
num ímpeto, ela fez um gesto de se ajoelhar, reconhecendo que ali estava o filho amado do coração. Ela queria abraçar-se aos pés de Jesus. E, claro que fazer carinho com ternura. Mas nesse momento em que ela tenta se abaixar para se ajoelhar diante dele, ele levanta a sua mãe, cercado por um halo de luz celestial, e ele mesmo, no que ele a levanta, ele se ajoelha aos seus pés. Ele se ajoelha aos pés de Maria, beijando-lhe as mãos e disse em carinhoso transporte: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no céu a rainha dos anjos. Maria cambaleou, tomada de muita emoção, claro. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus. Mas aí o seu corpo se paralisa, enquanto aos seus ouvidos chegam os ecos suaves da saudação do anjo. Qual se vozes mil entoassem em torno dela das harmonias do céu. E aí, no outro dia, 2 portadores que desciam a Éfeso, de onde regressaram com João, vêm para assistir os últimos instantes daquela que lhes era devotada a Mãe Santíssima. Ela já não falava e numa inovidável expressão de serenidade, por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. E quando a alvorada chegou, então ela se desprende do corpo físico e ingressa no plano espiritual. No momento em que ela percebe esse desligamento, experimentando essa sensação de estar se afastando do mundo físico, ela desejou rever a Galileia com seus lugares preferidos. E assim, ela é transportada até o lago de Genezaré, reviu todos os quadros do apostolado do Filho, observando agora do alto a paisagem, notava que o Tiberíades, em seus contornos suaves, apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. E assim, ela quis abraçar cada um dos que ficariam ainda aqui no Vale das Sombras, os discípulos, né? Se aproximou um por um, participou das suas angústias, das suas preces e aliviou o coração deles antes de partir. Ela pensava que possuía ela o que possuía para lhes dar. Deveria eu suplicar a Deus para a liberdade deles? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve. Parecendo melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desmãos do mundo. Recordou também que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando ela chega perto de uma jovem que estava encarcerada, estava presa ali por causa do cristianismo. Ela chega-lhe ao ouvido e diz: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu.
E essa triste prisioneira nunca vai saber, não soube, né, compreender o porquê da emotividade e começa a cantar um hino de louvor profundo a Jesus. E essa foi uma prática que ficou muito entre os cristãos da época quando eles eram levados ao martírio. Por essa razão, meus queridos, quando nós ouvimos os cânticos nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não nos esqueçamos de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. E essa é a grande história com H, porque é verdadeira, de Maria de Nazaré. E é por isso que nós sempre temos a Mãe de Jesus ao seu lado, como nossa Mãe Santíssima, como o lado feminino, o lado da emoção, o lado que entende, o lado que compreende, o lado que sustenta a nossa vida, as nossas emoções, os nossos sentimentos aqui na Terra. Então Jesus colocou esse Espírito, que fora a sua mãe aqui nesta encarnação, como sendo também a nossa mãe, que sempre está disposta a ajudar a todos os sofredores da Terra. Então que nós não nos esqueçamos disso. A dor que ela sentiu foi maior do que a gente pode aquilatar aqui. Mas ela venceu tudo isso. E nós também, nas nossas provações, naqueles nossos momentos doloridos, nós devemos nos lembrar, como ela se lembrou, de que Deus não nos abandona nunca, de que Deus está sempre conosco em todas as situações e que isso também passa. E vamos agradecer então ao nosso Mestre, à nossa Mãe Santíssima, por mais esse evangelho de hoje e por essa oportunidade que nós temos de passar isso para outras pessoas, para que outros mais, tanto quanto aqueles primeiros cristãos, mas que nós aqui recordemos os primeiros passos do cristianismo, para que o nosso coração não se enregele diante de tantas coisas que nós estamos assistindo ainda aqui na Terra. Que Jesus se compadeça de nós e que abençoe a todos da nossa casa planetária, que possam receber as suas bênçãos e a sua luz nesse momento. Que assim seja. E que nós tenhamos aí uma excelente semana e, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na segunda-feira com o nosso Evangelho Online. Tenham uma ótima semana. Um beijo a todos.